Olá, senhoras e senhores! Tudo bem? O meu nome é Kelvin e sejam bem-vindos a mais um Saga do Herói. E no Saga do Herói de hoje iremos falar do herói mais amado no mundo do cinema, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi criado pelos grandes mestres Stan Lee, Jack Kirby, Don Henke e Lenny Liebert. E ele teve a sua primeira aparição na revista Tales Suspense em março de 1963. E para dar início à história do Homem de Ferro, vamos começar falando de Tony Stark, o homem atrás da máscara. Ou dentro da armadura, fica por escolha de vocês. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! O Tony Stark ele nunca se deu muito bem com seu pai, Howard Stark, que foi um dos membros fundadores da SHIELD e também é fundador das Indústrias Stark, que é uma empresa que fabrica armas para o governo americano. Ah, então conhece meu pai melhor do que eu, né? Aos 6 anos de idade, o Tony foi mandado para um internato. E mesmo ele sendo tão novo, cursando o ensino médio, ele já era tido por muitos como um grande gênio. E ao completar os seus 15 anos, o Tony também se formou no MIT nos cursos de Engenharia Elétrica e Física. Desde sua juventude, o filho do lendário fabricante de armas Howard Stark rapidamente atraiu todas as atenções com sua mente única e brilhante. Aos 4 anos, ele construiu sua primeira placa de circuito. Aos 6, seu primeiro motor. Mas aí veio a morte de um titã. Após a morte do seu pai, o Tony acabou assumindo a diretoria das empresas Stark, onde ele revolucionou o mundo das armas, criando armas inteligentes e com grande poder de destruição em massa. Para sua apreciação, o Jericho. Numa venda de armas para o governo americano, o Tony acabou sendo sequestrado por terroristas que tinham interesse naquelas armas de destruição em massa que o Tony havia criado. Quem possuir as mais modernas armas Stark domina esses territórios. E em breve será a minha vez. Na versão original, a história se passa durante a Guerra do Vietnã, e o Tony acabou sendo alvejado por uma granada. E quando essa granada explodiu, ela espalhou diversos estilhaços pelo seu peito, que ficaram muito próximos do seu coração. E isso poderia causar a morte dele a qualquer momento. E o nome do sequestrador do Tony era Yong-Soo, que tinha o interesse de fazer o Tony criar aquelas tais armas de destruição em massa, enquanto ele ainda tinha poucos dias de vida. Mas ao invés disso, o Tony acabou criando algo que ajudasse ele a sobreviver àqueles tais estilhaços, e ainda assim ajudasse ele a escapar do cativeiro onde ele era mantido. Vai afastar os estilhaços do coração. Mas o que isso vai gerar? Se a matemática estiver correta, e sempre está, 3 gigajoules por segundo. Pode fazer seu coração bater por 50 vidas. É. Ou alguma coisa grande por 15 minutos. Na caverna onde o Tony era feito prisioneiro, ele acabou conhecendo o professor Hoaizen, ou Hoaizen, eu não sei muito bem como se pronuncia o nome desse cara. E esse professor, ele dividia cela com o Tony, e ele também era obrigado a ajudar o Tony a construir aquelas tais armas de destruição em massa que o Yong-Soo queria. Mas ao invés disso, o Tony acabou criando o que viria a ser o primeiro projeto da armadura Homem de Ferro, a Mark I. Porém, quando essa armadura já estava quase pronta, os sequestradores do Yong-Soo invadiram a cela do Tony e do professor Huizen. E para conseguir ganhar tempo, o professor Huizen acabou infelizmente se sacrificando para que o Tony tivesse tempo de finalizar a sua armadura. Precisamos de mais tempo. Stark, eu vou ganhar mais tempo. Após a fuga, o Tony se dedicou completamente a melhorar sua armadura Homem de Ferro, para que assim ele sempre estivesse pronto para tudo que aparecesse para ele. E uma desculpa que o Tony acabou utilizando para manter a sua identidade secreta
foi dizer que o Homem de Ferro era o seu guarda-costas pessoal, o que acabou não durando muito, porque o Tony veio numa coletiva de imprensa e assumiu que ele era o Homem de Ferro para todo o planeta. Eu sou o Homem de Ferro. Entre muitas das suas habilidades, a que mais se destaca seria a sua inteligência e a sua criatividade, que possibilitou ele criar diversos tipos de armaduras diferentes. Armaduras para ir para o espaço, para enfrentar o Hulk, o Thor ou até mesmo enfrentar o Thanos. Tá bom, essa cena não faz jus ao que eu tô falando, mas o Tony tem armaduras para enfrentar qualquer tipo de situação. E além dele criar diversos tipos de armaduras diferentes, ele também ajudou a formar grandes grupos como os Illuminates e os Vingadores. Os Illuminates eu não vou falar muito aqui porque eu quero fazer um vídeo exclusivo só sobre eles, porque esse grupo é formado pelos heróis mais poderosos e mais inteligentes do planeta Terra. O Homem de Ferro, ao decorrer da sua história, teve muitas conquistas. Ele venceu incríveis vilões, formou grandes grupos, mas ainda assim, pra mim, a maior conquista do Homem de Ferro foi conseguir salvar a Marvel da falência. E hoje, quem vê os filmes da Marvel faturando bilhões de dólares pelo mundo inteiro, nem consegue imaginar o perrengue que ela passou 10 anos atrás. E pra resumir a história, a Marvel estava muito mal das pernas. Ela inclusive vendeu grandes heróis para estúdios de cinema para que eles pudessem fazer filmes e assim conseguir atrair um novo público para comprar suas revistas em quadrinhos. E apesar dessa ideia ser um pouco maluca, isso até que deu certo durante um tempo. Só que ainda assim não era o suficiente para pagar todas as contas que a Marvel tinha. E quem hoje vê aqueles filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi ou os X-Men da Fox, sabe hoje que eles fizeram milhões pelo mundo inteiro. E acreditando ou não, pouco dinheiro desses filmes foi pra Marvel. E como esses filmes faziam milhões e não rendia nada pra Marvel, a Marvel acabou se apegando ao último fio de esperança dela. Ela acabou penhorando tudo que tinha para conseguir um empréstimo de 500 milhões de dólares. E esses 500 milhões de dólares seriam usados para criar o seu universo cinematográfico. Mas agora você deve estar se pensando, se a Marvel estava tão mal das pernas, como é que ela conseguiu esse dinheiro todo? A resposta até que é bem simples. A Marvel penhorou todos os direitos de heróis que ela tinha ainda na reserva. Ou seja, se essa ideia de universo cinematográfico não desse certo, a Marvel fecharia as portas definitivamente. E quer saber de uma coisa? Essa foi a melhor decisão que a Marvel tomou em todo o seu tempo de carreira. Porque com esse empréstimo ela acabou criando algo magnífico para nós fãs de quadrinhos. Só que nem tudo saiu como planejado, ainda faltava algo muito importante para a Marvel dar início ao seu universo cinematográfico. Como a Marvel vendeu os direitos dos seus heróis mais populares para empresas como a Fox e a Sony, ela apenas tinha na reserva heróis classe B, como Thor, Homem de Ferro, Capitão América, entre outros de classe baixa. E para tentar conseguir solucionar esse problema, a Marvel acabou escolhendo o Homem de Ferro, que era um herói que estava ganhando peso conforme os anos iam passando. E ninguém melhor para interpretar o Homem de Ferro do que Robert Downey Jr., que era um ator já em fim de carreira devido aos seus problemas com álcool e drogas. Fora também que ele tinha acabado de sair da cadeia naquela época. E uma coisa que é meio engraçada é que os problemas do Robert Downey Jr. se assemelhavam muito com a vida pessoal do Tony Stark nos quadrinhos. E por incrível que pareça, a carreira do Robert Downey Jr. já estava quase encerrada quando ele recebeu a proposta da Marvel para interpretar o Tony Stark do cinema. E acreditem quando eu falo, essa foi a melhor decisão que a Marvel e o Robert Downey Jr. tomaram juntos. Porque além deles criarem algo magnífico como o universo cinematográfico, eles também conseguiram tirar a Marvel da falência e acabaram fazendo o Robert Downey Jr. se tornar o ator mais bem pago do mundo inteiro. Então, só para finalizar, eu vou deixar 3 materiais para vocês correrem atrás e conhecerem um pouco mais sobre a história desse magnífico herói. Em primeiro lugar, eu vou deixar Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa. Essa HQ não é nem de longe a história mais empolgante do Homem de Ferro, mas ela foi fundamental para definir a personalidade do Tony Stark nas HQs até hoje em dia. Porque dentro dessa história é contado o drama do Tony contra o alcoolismo. Só para vocês terem uma certa noção, o Tony já estava num ponto que ele estava pilotando a própria armadura bêbado. Então tenta imaginar um alcoólatra pilotando a arma mais poderosa do planeta Terra. E tanto o desfecho que a HQ toma, quanto a arte, ou até mesmo o enredo mais pesado, ajuda ela a se tornar um dos materiais fundamentais para você conhecer melhor o Homem de Ferro. Em segundo lugar, eu vou deixar a HQ Guerra Civil.
O 1, não o 2. O 2 eu achei meio merda, então eu vou recomendar só o 1 pra vocês. Nessa HQ, o governo americano tá tentando instaurar o regime de registro de heróis. Ou seja, basicamente o herói teria que se registrar mostrando a sua identidade secreta, os seus poderes e até onde você mora. Só que isso, ao ponto de vista dos heróis, era muito perigoso, porque se algum vilão conseguisse colocar as mãos nesses dados, seria muito fácil ele invadir a casa do herói e matar a família, pai, mãe, amigos e todas as pessoas mais próximas dele. E até certo momento, esse registro de heróis foi pausado dentro do Congresso americano. Porém, alguns jovens superpoderosos e idiotas estavam gravando um reality show de como ser um herói. Eles acabaram enfrentando um vilão que acabou destruindo alguns quarteirões, e isso foi tudo que faltava para o Congresso voltar com toda a força possível para os heróis se registrarem. Só que o que mais pesou na cabeça do Homem de Ferro para ele tomar a decisão de ser pró-registro foi que ele descobriu que no meio da explosão havia uma creche onde milhares de crianças foram mortas por causa da imprudência desses supostos heróis. Então o governo já tinha tudo o que queria. Tinha um herói de peso na liderança, que era o Homem de Ferro, que estava conquistando cada vez mais heróis para serem a favor do registro, e aqueles que não eram a favor do registro estavam sendo tratados como criminosos por toda a sociedade. Enquanto isso, o Capitão América estava vendo tudo aquilo que ele mais lutou na vida inteira dele, que era a liberdade de expressão, sendo derrubada pelo Homem de Ferro e os burocratas do governo. E isso acabou fazendo o Capitão América tomar a liderança do pessoal que era contra o registro. E eu recomendo essa HQ porque ela fez algo que é muito difícil você ver nas histórias em quadrinhos, que é conseguir dividir os leitores. Até hoje eu conheço muitas pessoas que são a favor do Homem de Ferro e muitas pessoas que são a favor do Capitão América. Em terceiro lugar, eu vou recomendar os filmes do Homem de Ferro. O 1 e o 2, o 3 eu achei meio merda, hein? E eu vou recomendar esses dois filmes porque se não fosse por eles, a gente nem teria mais revistas em quadrinhos pra estar comprando hoje em dia. Então, por hoje é só, galera. Obrigado por ter me assistido até aqui. Se possível, não esqueçam de escrever aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E se possível, não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar muito. Então é isso, que a força esteja sempre com vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau!